Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão, com vossa apresentadora que vos fala, Janaína Bastos. E nós hoje vamos receber por aqui um casal, dois, e super competentes no que fazem. Ele é a minha pré-dor, entendeu? Ele resolve uma dor antecedente a que eu resolvo. E de maneira ímpar. A empresa dele faz isso de maneira brilhante, dos dois. E eles são produtores de conteúdo também e são uma das autoridades mais relevantes no tema hoje no Brasil. Estou falando nada mais, nada menos do que Dois no Varejo. Olá! Olá, tudo bem? Leandro Condeixa e... Falei certo? Isso. Condeixa. E Malu Condeixa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada pelo E convite. agora eu falei tudo e não falei nada, né? Agora vocês se apresentam pra galera. O que é que vocês fazem? Qual é a pré-dor que vocês resolvem antes de mim? Beleza. Bem, a gente... hoje nós somos especialistas em RH, né, para o varejo. E a gente tem uma empresa, que é a Dois no Varejo, que é a nossa empresa de recrutamento e seleção especializada no varejo, né? Então, a gente só contrata para lojas. É isso aí. Brasil todo. Brasil todo. É isso aí. E de onde vocês vieram? Por que essa paixão pelo varejo, como eu também tenho? Gozamos da mesma paixão. Vamos lá, vou resumir um pouco aqui a história. Versão curta. Versão pocket. Eu comecei minha vida em supermercado, minha vida profissional, né? Então, eu entrei como estagiário em supermercado e uma coisa que eu percebi logo no início é que as pessoas que trabalhavam em supermercado não gostavam de trabalhar em supermercado, né? Então, quando eu fui trabalhar, todo mundo falou, você não vai, não, é trabalho escravo, isso é horrível, não sei o quê. Só que eu tinha um carinho por supermercado, eu sempre gostei, que era o único lugar onde minha mãe deixava matar aula, era para ir ao mercado com ela. Então, eu tinha uma memória afetiva com o supermercado. Ainda comia banana split, né? A gente comia banana split depois da compra. E aí, eu fui trabalhar em supermercado, eu era estagiário, e eu vi o pessoal falando muito mal do trabalho lá. Mas eu reparei que as pessoas que falavam mal do trabalho em supermercado eram muito ruins. Isso é uma coisa que eu percebi ao longo do tempo. Dificilmente alguém muito bom fica falando mal da empresa. Normalmente quem fica falando muito mal da empresa é o cara muito ruim. O cara que é muito bom, ele já foi para outra, né? Ele já correu atrás e procurou outra coisa melhor. E aí eu vi que, né, eu entrei me dedicando bastante e tal, e fui crescendo. Fui crescendo rápido e vi que tinha muita oportunidade no varejo, né? Então eu decidi que eu ficaria pelo varejo porque era uma área onde tinha muita oportunidade de crescimento. E quando a gente se conheceu, né, que a gente decidiu ir por essa via do RH, eu estava fazendo administração, me identifiquei com a área, Leandro também, a gente foi fazer especialização e convergir RH com varejo, né? Malu veio do varejo também, ela trabalhou em loja de material de construção, carregava cimento. Carregava massa. Misericórdia, é isso aí, gente. Mulherada não tem limite, não. Trabalhou em padaria, em loja de material de construção. E aí, quando a gente se conheceu, a gente decidiu que a gente queria ter um projeto de trabalho juntos, né? Então, a gente foi conectando nossas afinidades, que era o varejo, que era o RH, e aí a gente começou a desenvolver soluções de RH especificamente para o varejo. Uma coisa que a gente sempre fala é que não dá para fazer RH para o varejo igual a gente faz para outros tipos de empresa. E normalmente quando você estuda RH, você estuda pensando sempre em multinacional, em grandes empresas, em empresas que as pessoas querem trabalhar. Só que quando a gente fala de supermercado, né, do varejo de uma forma geral, não é o sonho, não é o projeto de vida de ninguém, né? Então nenhuma mãe fala, eu sonho que minha filha seja um dia operadora de caixa, né? Eu quero que meu filho seja um grande repositor. Isso não acontece. Então a gente precisa ter uma leitura muito particular, né, para o RH no varejo. Então quando eu vou entrevistar, eu sei que eu estou entrevistando pessoas que não sonham em trabalhar com aquilo. E quando eu estou treinando, eu sei que estou treinando pessoas que não necessariamente estão muito interessadas naquilo. Então, toda a minha visão, né, a minha forma de fazer todos os subsistemas de RH, né, que é a parte de recrutamento e seleção, treinamento, né, avaliação de desempenho, todo o acompanhamento, ele precisa ser muito adaptado para essa realidade. E aí a gente ficou fazendo esse exercício de fazer essas leituras próprias, né, para o varejo. E aí, pegando justamente esse gancho, eu vou fazer a pergunta que eu escuto a resposta dos supermercadistas, aliás, não só do varejo em geral,
de toda a classe de varejo. Tá faltando mão de obra mesmo? É verdade que se coloca anúncio de vaga e não se tem candidato e não se tem gente para trabalhar? É verdade isso? Parcialmente, o que acontece? A gente está é parcialmente verdade. A gente está num momento da sociedade, se você pensar 50, 60 anos atrás, a gente tinha uma sociedade muito mais educada, que respeitava muito mais as autoridades, né? Então a gente teve uma degradação da sociedade de uma forma geral nas últimas décadas. Então, um jovem, né, eu tenho 45 anos, quando eu era adolescente, dificilmente um aluno peitava um professor, desrespeitava um professor. Verdade. Né? Então, no trabalho também, o seu chefe era uma autoridade, você tinha um respeito ali. Né? Então, hoje a gente vê que as próprias famílias estão muito desestruturadas, né? Já não tem essa referência, então isso impacta na empresa. Então, infelizmente, as pessoas que vêm trabalhar no varejo muitas vezes não têm essa referência familiar. Pelo contrário, os familiares falam muito mal dos próprios trabalhos. Sim. Então, às vezes, a gente vai contratar um jovem que o pai odeia o trabalho, a mãe odeia o trabalho, os dois falam mal do trabalho, falam que tem que ferrar o patrão, e aí é essa pessoa que vem trabalhar. Então, nesse sentido, é muito difícil a gente achar uma pessoa com uma visão positiva do trabalho no varejo. Porque as pessoas que tiveram melhores resultados em termos de educação e tudo mais, elas acabam procurando outros empregos fora do varejo. Porque a nossa sociedade tem um preconceito cultural com o trabalho no varejo. Eu acho que é trabalho para fracassado, para quem deu errado na vida e tudo mais. Né? A gente não acredita nisso. Nós tudo deu errado na vida. Exatamente. Meu Deus! E aí é a grande oportunidade para o profissional do varejo, né? Para quem está entrando no varejo, porque ele tem ali infinitas possibilidades, porque olha para o lado, é todo mundo tão complicado que ele tem muita chance de crescer. Então, assim, hoje é difícil contratar, porque é difícil achar pessoas com essa característica comportamental. Sim. Pessoas com postura, com educação, com respeito, que saibam se colocar, que saibam falar. Né? Então, com a visão certa, né, do trabalho. Infelizmente, hoje o jovem passa 12 anos na escola e não sabe, às vezes, né, se comunicar por escrito, não consegue nem conversar no WhatsApp analfabetos direito. Funcionais, né? Exatamente. A pessoa não sabe explicar para o cliente uma coisa que é um pouquinho mais complexa. A gente vê vários problemas que tem muitas vezes com o cliente porque o funcionário não sabe se explicar, não sabe, né, expressar uma regra ali, alguma coisa. Ele fala de um jeito duro, de um jeito mal educado, porque ele não tem esse... Então, assim, é muito difícil contratar. E aí a gente entra justamente nisso, né? A gente ajuda nesse processo de buscar o candidato certo, que é muito difícil. Não que não hajam pessoas procurando emprego, mas a verdade é que... Tem muito, né? Tem vaga que tem 200, 300 pessoas e a gente vai na triagem ali tentando e para 40 pessoas que a gente entrevista, sai uma, duas legaisinhas, assim. E vocês entrevistam pessoas, vocês fazem recrutamento tanto nas capitais quanto nos interiores. Uhum. Sim. Isso é uma realidade do interior também? Realmente tem pessoas, tem oferta de candidatos? Porque os clientes reclamam demais. Eu falo, olha, eu suporto o funcionário péssimo porque eu não encontro outro para colocar no lugar. Uhum. É verdade isso? Até no interior também isso é uma... Em todo lugar do Brasil falta mão de obra qualificada. Então, açougueiro não existe desempregado. Mas para qualificar a gente consegue, não consegue? Consegue. Sim. Mas você não tem açougueiro qualificado, padeiro, confeiteiro. Então, assim, você não tem mão de obra qualificada sobrando. Isso realmente é difícil. O que as empresas já deviam ter começado a fazer há muito tempo é justamente ter um processo contínuo de treinamento de novos, né? Então, se eu tenho um açougueiro, que a gente sempre fala, você tem um bom açougueiro, você tem que pagar um salário muito bom para ele, porque ele é raro, então paga um bom salário e fala, cara, eu vou te pagar esse salário, mas você precisa ser um professor. Então, eu vou contratar um cara sem experiência para ficar aqui do teu lado e ele precisa daqui a 3 meses estar fazendo o que você faz. Né? Porque você não pode ficar sem. Amanhã ele morre, arruma teu emprego, vai embora e você não pode ficar sem. E não tem. Né? A gente tem Ou então casos... começa a tirar onda mesmo, né? O cara, o patrão precisa de mim, vai ficar, vou botar banca. É isso. A gente vê muito isso, né? Sim. Mas interior, dependendo da cidade, às vezes a gente encontra mais gente bacana no sentido de educação, de postura e tudo mais, porque ainda está vivendo um período passado, né? Não, e a gente vê também que quando o lugar é carente, né, de oportunidade de emprego, a gente consegue achar um pessoal legal. Quando tem muita oportunidade, aí o último lugar que a galera vai é pro mercado. Então a gente tem mais dificuldade mesmo. Quando a gente buscou, por exemplo, para a loja do Leandro Rosadas, lá em Jataí,
É uma cidade de 3 mil habitantes. A gente ficou com muito receio, porque a gente teve pouco tempo para contratar todo mundo na loja. Nossa. E foi muito desafiador. Só que a gente fez lá, sei lá, umas 15, 20 entrevistas por dia e a gente conseguiu uma quantidade enorme de pessoas interessadas em trabalhar lá, porque não tem muita carteira assinada na cidade, as pessoas queriam trabalhar de carteira assinada e tal, e aí a gente teve muita procura. Mas tem outras cidades que não tem tanto esse interesse, né? Cidades que estão em pleno emprego. Maringá, por exemplo, é uma cidade que bem desafiador. É muito desafiador, porque tem muito emprego lá, então as pessoas acabam não querendo ir para o varejo. E aí varejo, como é o último, né, tem esse preconceito cultural, as pessoas não querem trabalhar no varejo e tal, trabalha domingo, né, então o pessoal desanima. E olha, eu vejo também que às vezes não é só essa questão de oferta de vagas, ou de oferta de mão de obra. Eu percebo que a valorização que o empregador, que o empresário dá a isso é muito pequena. Eu sempre recomendo o trabalho de vocês, eu sempre recomendo que eles contratem vocês sabem que eu sempre indico vocês, mas olha, eu tenho muita rotatividade, então eu não quero ter custo com isso. E aí eles fazem a seleção sozinhos. O que eles mais erram nessa seleção? Vocês sabem porque vocês são professores também, vocês mentoram, vocês têm cursos online. Então, gente, quem está escutando aqui, eles dois têm mentorias online, eles vendem mentorias online. Depois vocês vão lá, segue eles no Instagram, que eles têm disponível o curso para vocês. Os erros que a gente vê, primeiro é a questão do recrutamento, né? Como divulgar a vaga. Grande parte dos donos de loja só faz uma propaganda na própria loja, coloca um cartaz lá na frente ou no Instagram da loja, divulgando a vaga. Nem sempre a pessoa que está procurando emprego segue o mercado. Então, fala, eu divulgo, não aparece ninguém. Mas você vai ver como ele divulga, ele só divulga na loja e no Instagram da loja. Então, ele perde a oportunidade de atrair pessoas que estão procurando emprego, que normalmente estão nos sites de emprego, né, hoje em dia. Então, é legal você ter, né, a gente divulga massivamente nos sites da região, a gente procura WhatsApps de emprego que tem nas regiões. Tem uns grupos, né, de emprego. Instagram de vagas da região. Legal. Cursos profissionalizantes que tem na área, você pode aproveitar. A gente busca cursos profissionalizantes, a gente faz um monte de parceria. Até em curso de teatro a gente já procurou candidato. Legal. Tinha a ver com a vaga. Para falar, influencer, né? Para ficar na parte de Instagram da loja, a gente buscou em curso de teatro. Então a gente é criativo para tentar achar candidato. Então divulgar a vaga com um texto bacana. Uma coisa que a gente sempre fala é a transparência na divulgação da vaga. Diz logo quais são as atividades que a pessoa vai fazer, o horário, o salário. Poupa tempo, né? Então, a pessoa está se candidatando para vaga que ela não sabe o que ela vai fazer, não sabe qual vai ser o horário, não sabe qual é o salário. Aí ela se candidata, aí você recebe ela lá, aí chega, esse salário não quero não. Esse horário não posso. Então é melhor você já divulgar, né, todas as informações. Você já filtra logo. Exatamente. Quem não está interessado nem vai se candidatar. Porque você gasta seu tempo. Tem gente que chama para entrevista, um monte de gente lá que mandou currículo e só vai contar o salário depois. Tem gente que inclusive até nem fala o salário e a pessoa acaba às vezes entrando sem saber quanto que vai ganhar. Nossa senhora, e tem gente que entra. A gente conversou outro dia com uma pessoa que ela só foi saber o salário no dia do pagamento. Ela ficou ansiosa ali esperando. Nossa senhora, tava precisando. Meu Deus do céu, contando vergonha de dia, então tá. É isso. Uma coisa que a gente fala é que na entrevista de emprego, 2 pessoas têm que aceitar, que é o candidato primeiro, ele tem que aceitar a vaga. Então tem 2 pessoas para ser aprovadas ali. Primeiro o candidato aprova a vaga e depois a gente aprova o candidato. Então a gente sempre começa a entrevista falando um pouquinho sobre a empresa, explicando a vaga, aqui você vai fazer isso, aqui vai ser necessário limpar, vai ser necessário fazer não sei o que. A gente diz tudo que ele vai fazer, salário, horário, benefícios, todas as informações, pergunta se ele tem alguma dúvida, e aí fala, diante disso tudo que a gente falou, você realmente se interessa pela vaga? E aí é a primeira coisa. Então agora ele vai aprovar a vaga. Tem candidato que fala, interessa, né? Aí você já viu que ele não está tão interessado assim. E aí fala, mas eu vi que você falou com pouca certeza, por que não te interessa? Porque trabalho domingo, o salário é muito baixo, para mim vai ficar meio ruim. Aí você já sabe que aquele candidato não é um bom candidato para a vaga, porque ele não tem interesse. Mas é comum o candidato falar, para mim a vaga é ótima, é perto de casa, né, eu gosto de atender cliente, então vai ser bom para mim, para mim tá legal, tal. Então, com isso a gente já alinha expectativa. Então eu só continuo gastando meu tempo entrevistando o candidato que eu já sei que ele quer a vaga.
pessoas que não fazem isso, é comum chegar no final da entrevista, vai falar o salário e falar, esse salário não quero não. Depois você gasta um tempão. Mas aí a galera tem o problema de... Eu tenho muitos clientes que dizem assim, aqui não fica ninguém. Que entra, passa um tempinho, o trabalho é muito difícil, o trabalho é muito isso. Como é que dá pra filtrar isso na entrevista? Como é que dá pra sacar isso na entrevista? Que tipo de pergunta você faz pra pessoa? Ou o que é que vocês analisam pra que o cara depois não fique nessa... Porque é um transtorno e é um custo ficar fazendo seleção o tempo todo, né? Sim. Nem sempre essa coisa de ficar tendo turnover, pessoal saindo, vai ser... problema do recrutamento e seleção. Tem uma série de fatores. Muitas vezes vai ser problema da liderança, da gestão. Aí tem muita loja que não faz autocrítica. Terceiriza a culpa para o funcionário, mas não pensa, eu compro tudo que eu combinei, né? Eu dou condições de trabalho, as pessoas aqui são bem tratadas, né? Então, às vezes, tem uma série de coisas ali que estão acontecendo ou então uma cultura de ficar falando mal da empresa. Então o cara entrou, tá vendo um monte de gente falando mal da empresa, o pessoal faz um monte de coisa errada, não sei o quê, ele vai desanimando e vai embora. Mas ele não foi embora porque ele foi mal selecionado, ele foi mal embora porque a loja tá ruim pra caramba, o clima tá ruim, é cheio de fofoca, todo mundo fala de todo mundo. Então, não necessariamente isso vai ser resolvido no recrutamento e seleção. Mas é claro, quando a gente entende o histórico profissional do candidato, né? Então a gente vai, desde o primeiro emprego, mesmo que seja informal, tudo que ele fez de trabalho a gente vai vendo. Quando que ele entrou, quando ele saiu, por que ele saiu, o que ele fazia lá, o que ele gostava, o que ele não gostava. Então a gente vai entender como que é ele no trabalho, toda a história profissional dele. Olhando para a história, você já consegue imaginar o que vai acontecer para frente. No futuro. Então, se ele trabalhou em 3 lugares diferentes, a gente vai conversando sobre os 3 lugares e tal, então a tendência do próximo é ser um pouco parecido com os anteriores, né? Então, o cara que não para em lugar nenhum, a gente já sabe que a tendência é não parar em lugar nenhum. Mas só aí você já tem uma luz do que o supermercadista, do que o empregador em geral faz errado. Porque é muito comum tem experiência, taca para trabalhar. Você não pergunta nada, você não procura saber absolutamente nada da vida do cara antes. Só olha o currículo, olha lá o que está escrito e bota para trabalhar. Se você não faz esse tipo de filtro, esse tipo de pergunta, não procura saber as afinidades do cara, você corre o risco realmente de colocar ele numa atividade que ele não tem o menor perfil para fazer isso. Fora o que se fala, porque tem funcionário também que fala o que para agradar, para conseguir a vaga ali naquele momento. Mas, na verdade, eu odeio fazer aquilo ali. Sim. Não é uma ilusão minha ou é verdade? Não, é verdade. Mas Como é que você faz para olhar, para ver realmente, falar, olha, esse tipo de função precisa dessas características aqui. Então, como é que eu averigo se isso é verdade ou não? Dá para fazer? Você está falando de características comportamentais ou técnicas? Comportamentais. O que acontece? Depois que a gente tem bastante experiência entrevistando, a gente já pega as mentiras muito fácil. Então a gente já entende mais ou menos o jeito do cara que está engrupindo e o cara que está falando sério. Então, assim, a gente normalmente a gente tem um roteiro de entrevista semi-estruturado, ou seja, a gente tem perguntas, mas a gente não faz a gente faz como a gente está fazendo aqui, um bate-papo. Então a gente tem que deixar ele bem relaxado, bem à vontade, para ele sentir que está num clima... E o pessoal fica e fala muito. Exatamente, muitas coisas o pessoal se abre e fala barbaridades porque se sentiu confortável. Tem gente que chora, bem comum, quase todo dia tem alguém chorando com a gente em entrevista, né, que as pessoas se emocionam, falam de coisas, né, da família e tal. Então, a ideia é deixar a pessoa bem à vontade para ela se soltar e falar o máximo que ela puder falar, que ela, né, quiser falar. E aí a gente vai fazendo essas perguntas e o mais importante é saber o que responder, o que perguntar depois da resposta dele. Ou seja, a gente pergunta uma coisa, ele responde e essa resposta dele vai suscitar uma nova pergunta para eu aprofundar para ver a verdade daquilo. Então, falar, não, eu adoro atender cliente. A coisa que eu mais gosto, que eu gostava no trabalho era atender cliente. Fala, pô, legal, bacana, pô, realmente atender cliente é uma coisa fundamental. Me conta aí algumas histórias bacanas que você teve com o cliente, que te marcaram. Né? Situações que você atendeu que você achou que foi muito bacana. Tem gente que enrola, fica pensando, agora eu não lembro. Não me vem. Exatamente. Então o pessoal não teve, né? Então a gente que fala na hora. Vai abrindo perguntas dentro das respostas e vai aprofundando. E aí a gente vê quem tem lastro. Sempre
buscando situações concretas, que a pessoa não vai ter como inventar. Mas me conta uma situação real. O que acontece muitas vezes quando a gente pergunta, a pessoa, não, porque você tem que fazer isso, né? Tem que não sei o quê. Tem que tratar mas bem. Me conta uma situação que você foi, que o cliente te elogiou e tal. Então traz pro concreto. Você vê como é o negócio, né? É por isso que é importante você ser especialista num nicho específico. Porque se você, enquanto recrutador, você não conhece a dinâmica, a rotina daquela função, você não vai saber fazer as perguntas corretas. Verdade. Você não vai saber. Sim. Você não vai entender como é que gira aquilo ali. A advocacia trabalhista é a mesma coisa. Se eu não entender como é que funciona a dinâmica, eu não vou saber como criar a regra, como é que se aplica aquela regra naquela situação, naquela realidade ali, se aquilo funciona ou não funciona. Porque tem coisa que funciona maravilhosamente bem na indústria, o varejo não vai dar certo nunca. Não. Sim. É inaplicável. Com certeza. Então, é por isso que é importante você realmente ser nichado. Eu sempre falo para os meus alunos advogados, eu falo, olha, mas se eu pegar um nicho, eu afasto todos os outros? Para vocês é assim? Outros tipos de empresa procuram vocês para fazer recrutamento e seleção? Porque para mim não afasta nada. Pra gente procuram, mas não é a maioria, né? Não é a maioria. Mas realmente isso essa questão do nicho, ela pra gente foi uma grande virada, né? Uma grande sacada. E para todo mundo, um monte de gente fala assim, mas você vai fazer só para varejo? Imagina que você é uma loja. Você pode contratar uma empresa de recrutamento e seleção que trabalha para qualquer um e uma especializada em loja. Você vai preferir qual? Então eu posso contratar uma advogada que é especialista em supermercado, em varejo, e uma que advoga qualquer coisa. O que eu vou preferir? Então... Você quer alguém que atenda a sua dor diretamente, que saiba. Você vai fazer um curso de liderança. Você quer fazer um curso de liderança ou um curso de liderança para dono de supermercado? Se eu sou dono de supermercado, eu prefiro fazer um curso de liderança para dono de supermercado do que um curso de liderança qualquer. Porque tem um monte no mercado. Exatamente. Então, você acaba virando único. Né? Então, como a gente está num segmento bem nichado, a gente acaba não tendo concorrência. E aí isso é muito melhor. E assim, eu vou explorar vocês, viu? Vou explorar. A gente já passou aqui pela seleção, pelas perguntas. Eu acredito que já tenha dado uma clareada pra galera aí de como dar uma melhorada nisso, né? Depois disso, o próximo passo, o segundo erro que a gente vê constantemente, foi até sua palestra no último Impulso, como é que essa galera avalia o funcionário durante a experiência para saber se presta ou não? Porque eles chegam para mim e fazem o seguinte, que aí eu faço os contratos de trabalho. A gente faz todos os contratos de trabalho. O cara pode selecionar 50 a cada mês. A gente faz todos. Então, quando a gente faz muito contrato de trabalho daquela empresa, a gente já sinaliza. Fala, você tá com problema de recrutamento. Ou tá com problema na aferição, se aquele cara é bom ou não é. E aí eles falam assim, falou, doutora, o cara era bom até o dia que completou o contrato de experiência. Depois ficou uma merda. É fake isso? É verdade? Ou os caras simplesmente não estavam olhando? E o que tem que olhar? Como é que avalia? Como é que você cria uma estrutura para dizer assim, olha, o que eu espero desse candidato e o que ele está me dando? Como é que avalia isso? Vamos lá. O processo seletivo ele só termina quando termina o prazo de experiência. Né? Então, não acabou o processo seletivo. Inclusive por isso que a nossa empresa, quando a gente contrata alguém, a nossa garantia é até o final dos 90 dias. Então, se até o final dos 90 dias o cara não ficar, ou ele arrumar outro emprego, ou não se adaptar, a gente repõe a vaga sem nenhum custo, justamente porque a gente entende que ali é processo seletivo. Se eu estou no processo seletivo, eu estou selecionando, eu estou analisando. Então, eu preciso estar ao longo desses 90 dias intencionalmente olhando aquele cara para ver se ele é um bom candidato ou não. A verdade é que eu acredito que na maior parte das situações que a gente vê é mentira do dono de loja, ele se engana. Ele diz que ele acompanhou, que o cara era maravilhoso e que depois dos 90 dias o cara ficou horroroso. É como se o cara ficasse... cara, você vê Big Brother Brasil, dá 3 horas, o pessoal já esqueceu que tem câmera, já tá falando um monte de abobrinha. Agora, você acha que o cara na loja vai conseguir ficar 90 dias fingindo que é maravilhoso e aí falar, não, agora eu tô salvo. Gente, ele pode ser demitido no dia seguinte. É fácil pra empresa demitir ele nos 95 dias. Fácil. Não é caro. Não, sim, mas não é a coisa mais cara do mundo. Se for 5 anos depois, vai ser... Não é uma coisa que... Se ele via que o cara é um absurdo, ele pode, né, e deve demitir o cara. Mas assim, o que ele deve, né, fazer, o que normalmente acontece ele não observa,
ninguém fala nada, o chefe dele não tá nem aí, não tá olhando o chefe imediato, né? Porque não é o dono da loja que fica necessariamente acompanhando o funcionário. O cara tá escorregando a beça nesses 90 dias. Já fez um monte de coisa errada, já deu em cima de fulano, ficou olhando pra bunda de cliente. Não foi orientado. Não foi orientado. Não faz o trabalho ninguém direito. Dá feedback e tudo mais. Só que ninguém tá percebendo muito, tá todo mundo enrolado, não sei o que, vai e deixa passar. E aí depois ele faz uma coisa mais grave, lá nos 100 dias, nos 120 dias, isso aqui, e aí fala, e agora que passou para a experiência, o cara tá horroroso. Não, ele já tava, só que ninguém viu. Então, aqui que a gente recomenda, a gente tem um método, né, que a gente apresenta no nosso curso e para os nossos clientes, que é um método de, primeiro, responsabilizar o chefe do cara para ele acompanhar. Então, perfeito. O RH da loja, ou o dono da loja, se não tiver RH, precisa entrevistar o chefe do funcionário para saber como é que ele está indo. E aí a gente tem todo um modelo de como ele conversar com o chefe do cara para saber como é que o cara está. Porque ele tem que responsabilizar o líder. É responsabilidade do líder de acompanhar esse cara. E aí fazendo essa entrevista, e aí ele também vai fazer o RH ou o dono fazer uma entrevista com o funcionário para perguntar como é que está sendo até agora, está tendo alguma dificuldade, né? O que você está mais gostando de fazer, o que você está tendo dificuldade, está precisando de treinamento, está precisando de alguma orientação, também para ver a sensação dele, porque tem funcionário que ele mesmo já demonstra desânimo no período de experiência. Tanto, né? Exatamente, aí você já vai já se preparar para desligar. Então, a gente propõe que tenha uma conversa com o chefe e com o funcionário aos 30 dias, para você decidir nos 45 se vai ficar com ele ou não, né? Muitas lojas acabam com 45, mas não precisa ser necessariamente. E uma outra conversa com o chefe do cara e com o funcionário aos 60 dias para decidir para o final como é que vai ser. E quais são os pontos assim de alarme, se tiver assim de uma maneira um pouco mais geral? Dentro dessa experiência, dentro dos primeiros meses, assim, falou, olha, o que é inadmissível o cara já fazer, que já demonstra que vai azedar ali aquela relação? Uhum. Questões éticas, né? O cara demonstra ser antiético, o cara é maledicente, né? O cara, de alguma forma, né, agir... Mentiroso. Mentir. A questão de falta de compromisso com o horário, né? Então, o cara no prazo de experiência sabe que o negócio ainda não está totalmente definido e ele se dá ao luxo de faltar sem avisar ou atrasar, coisas desse tipo, aí já eu acho que não tem muita conversa. O principal é você dar o feedback e a pessoa não responder da forma adequada. Botar pano, então você vê que ela realmente não tá nem aí. Mas uma coisa que a gente vê também que é uma coisa que atrapalha, além da falta de avaliação do período de experiência, é que quando o funcionário entra, não existe uma clareza das regras. Então, o pessoal a pessoa não sabe o que tá errado. Uma mentorada ontem falou com a gente, a gente contratei uma menina muito boa e tal, começou, o pessoal tava gostando dela, de repente falou, a menina que você mandou pra gente aqui é muito ruim, ela pegou, ela roubou, não sei o quê. Aí ela falou, não pode ser, foi conversar com a menina. Aí falaram que tava na hora do café. Você pode sair para tomar seu café da tarde. Só que não explicaram que tinha um lugar que ela poderia ir, tinha um pãozinho, tinha um café. Não falaram nada para ela, ela foi, pegou um negócio na prateleira e comeu. Mas a regra não estava clara, ela nunca trabalhou em supermercado. Então a gente vê que isso acontece demais, assim. Ela não fez por mal. Não fez por mal. Ignorância. Foi ignorância. E aí, gente, é por isso que eu disse no início que eles resolvem o início da dor e aí essa parte é que começa a dor que a gente do jurídico resolve. Eu sempre digo que o contrato de trabalho é a certidão de nascimento da empresa. É a certidão de nascimento daquela relação do funcionário com a empresa. E por quê? Porque nesse momento, ali casado com a entrevista, que você vai dizer tudo que tem dentro do contrato de trabalho. Falou, lá quando ele falou, você vai fazer isso, isso e isso. Falou, a regra da casa aqui é assim, você não pode comer, você não pode usar celular no trabalho, você não pode isso. Se eu precisar trocar você de horário, você tem condição? Porque, pode ser que eu precise. Se eu precisar trocar você de loja, colocar você para trabalhar em outra filial, você tem possibilidade? Porque pode ser que eu precise. Então, meu contrato aqui depende disso. Aqui a gente não admite que você fale mal da empresa, para não gerar fofoquinha no meio da empresa. Se você fizer isso, você vai ser punida. Se você tiver algum descontentamento, você promete para mim que você fala comigo e não vai fazer fofoca na empresa? Aqui não pode fazer fofoquinha com os funcionários, de um pro outro. Se fizer isso aqui dá cacetada. Se você não faz
falar Você o óbvio, percebe né? que eu tô contando, que eu tô falando tudo. Eu falei cada uma das cláusulas, as mais normais, que a gente coloca num contrato de trabalho. Para isso, é uma coisa que a gente coloca como o primeiro passo do RH numa loja. Primeiro, implementar recrutamento e seleção. E, em seguida, a segunda coisa mais importante, né, mais primordial, é o treinamento de integração. Exatamente. Que no treinamento de integração a gente vai tratar essas questões que você acabou de falar, o que pode, o que não pode, o que a loja não tolera de jeito nenhum. Como é que você vai se dar bem aqui? Exatamente, o que a loja valoriza. Você tem uma empresa que é uma empresa de uma família muito católica. E que falou, olha, você tem a cultura de fazer uma missa. Se você não explica aquilo ali, e aí você pega uma pessoa que odeia ateia, que taca a pedra na cruz. Gente, vai dar problema. Vai dar problema, mas às vezes o empresário não tem nem consciência da cultura da empresa. Sim. Não tem nem a clareza do que é isso. A gente fala assim, eles acham que é palavrão, né? É coisa que a gente lê no livro. Não é. São coisas que dão problema justamente na hora do relacionamento, quando a coisa passa. Sim. E se você, desculpa interromper, se você não explica, na hora que você tá lá selecionando, fazendo a tua parte, e é na hora. E se você explica e você não bota no papel, quando o cara erra, como é que você vai punir? Palavras ao vento. E aí no contrato, no recrutamento, na divulgação da vaga, na entrevista, no contrato, no treinamento de integração, e tem que estar na boca do chefe a primeira vez que o cara descumpriu o negócio. Fala, peraí, por que você tá com o celular? A gente não combinou que o celular fica lá no armário? Cara, você não pode usar o celular no horário de trabalho. Por favor, pega lá e guarda, por favor. Você não pode usar. Acontece muita vista grossa, né? Que a regra tá lá, mas no dia a dia... Se não for cumprida, se não tiver na boca da liderança, não existe a regra. É justamente o ponto que você falou logo no início, do calo da liderança. De que muitas vezes o problema não está no candidato. Às vezes o funcionário acaba fazendo o que quer porque a própria liderança afrouxa a mão. Ou então pega literalmente no pé só de meia dúzia e o resto passa pano. É isso. Sim. E aí você cria uma corja de... Primeiro, gente, isso é ilegal. Se você aplica uma regra para alguns funcionários e não aplica para outros, você anula o do que você aplicou a regra. E você ainda pode ser acusado de perseguição do outro e tomar um processinho aí com um pedido de indenização. É isso. Sim. E fora que você mata a cultura da empresa. Exatamente. Uma coisa que muitos donos de loja não param para pensar, ele no fundo sabe disso, mas ele não para pensar, que a liderança, ele só tem líderes de setor porque ele não consegue fazer tudo. Então, se eu não consigo liderar minha loja toda, eu preciso de alguém que me ajude nisso. Então eu vou dividindo em pedaços e vou me organizando para cada um cuidar de um pedaço. O que é essa pessoa que eu escolhi para liderar aquela parte da minha empresa? Ele tem que ser eu lá. Então, ele tem que tomar as decisões que eu tomaria. Então, se ele não estiver muito alinhado comigo, eu fiz uma péssima escolha. Porque essa pessoa ela tem que tomar a decisão que eu tomaria, ele tem que punir do jeito que eu puniria, falar do jeito que eu falaria. Então, eu preciso colocar na liderança pessoas que eu sei que vão reproduzir o meu modelo de pensar, porque é minha casa. Né? Minha loja, tem que ser do meu jeito. Regras. Exatamente. Então, se a minha liderança não faz valer a minha vontade no meu negócio, porque no final das contas, se tudo der errado, quem perde dinheiro sou eu. Ou se faz de forma exagerada. Se você é um cara bacana, você é um cara que conversa, um cara do diálogo, um cara que ouve o seu funcionário, e você coloca um líder que chega lá, dá esporro, dá pancada, não escuta, só dá cacetada. Você tem o quê? Um assediador. Exatamente. Sim. E assim, eu digo isso porque a gente sabe que tem dono de empresa que é assim, que a liderança espelha o dono da empresa. Verdade. Então, esse não vai ter do que reclamar, tem que pagar mesmo. Mas existe dono que nem sabe o que o líder está fazendo, como é que o líder está levando a equipe. Sim. E o pior, que sabe não faz nada, né? A gente ouviu outro dia de um dono de loja, falou, não, eu tenho um gerente aqui que ele é maravilhoso, dá muito resultado. O problema é que ele esculacha todo mundo, trata todo mundo no grito. E ele é maravilhoso? Eu falei, cara, é maravilha. Ou seja, o cara tá dando resultado financeiro, né? Mas... Como a gente não sabe, né? Porque ele precisa dos funcionários. E por quanto tempo, né? Porque exatamente. A equipe vai minar a equipe.
Porque às vezes você encontra um contexto que ainda tá dando certo, mas vai chegar uma hora, porque quando você tem um chefe que é muito grosseiro, que é muito mal educado e tudo mais, o que as pessoas fazem? Começa a esconder os erros. Então começa a esconder tudo, maquia isso, maquia aquilo, esconde aquilo, não sei o que lá, faz tudo pelas costas. E aí, no final das contas, quando a coisa aparece, é um problema enorme. Né? Isso quando não quer punir a empresa, né? Aquele atestado direto que aparece, que é uma punição contra a empresa. É a justiça do funcionário contra a empresa, exatamente. Né? É a justiça do funcionário que se sente humilhado, que falou, você vai me sacanear, eu vou te sacanear também. É atestado, é furto, é falta, é atraso. São os maiores. São sintomas. O que aparece Ida mais? vez ao banheiro. O que eles fazem mais, assim, pra sacanear? Essas que a gente falou. Tô fazendo a pergunta retórica, é óbvio que eu sei. Né? As idas ao banheiro, a baixíssima produtividade. O cara faz tudo devagarinho. Vai... E a gente vê o pessoal no Instagram, no TikTok, nos comentários de alguns vídeos se orgulhando disso. Falando exatamente o que salário mínimo, meus vídeos também. Esforço mínimo. Salário mínimo, esforço mínimo. Vai me sacanear, vou no banheiro... 50 vezes. Tem uma expressão muito engraçada que eu não sei se eu posso falar aqui. Pode. Aqui eu pego a visão. O pessoal, vou dar uma cagada remunerada. Isso eu falava, cagar remunerada. Ai, gente, engraçado. A gente fez uma publicação uma vez falando disso, né? Botou o funcionário falando, se o salário é mínimo, o esforço é mínimo. Aí a gente botou uma imagem do patrão falando, se o esforço é mínimo, o salário é mínimo. Então, o funcionário não entende que ele, assumindo para si essa postura, ele está se colocando num lugar... Nenhum patrão vai olhar assim, pô, esse cara é muito ruim, ele se esforça pouco, eu acho que eu vou aumentar o salário dele para ver se ele fica maravilhoso. Não existe isso. Esse raciocínio. Isso não vai acontecer. Então, o que ele faz é se enterrar a própria carreira e criar o hábito de ser uma pessoa medíocre, de ser uma pessoa ordinária. E ele vai ficar... Né, e ele ainda vai ficar no vitimismo, né? Ainda vai dizer que, na verdade, a culpa não é dele, a culpa é do patrão que é sacana. Exatamente. Então, a gente vê o que a gente fala lá do Bob Esponja, do Lula Molusco, né? Então, o Lula Molusco é justamente isso. Ele é infeliz no trabalho e ele é super medíocre, ordinário, faz o mínimo para não ser demitido. E ele não sai dali, né? Ele tá a vida inteira num negócio que ele odeia. Como eu encontrei um açougueiro que trabalhava na loja que eu entrei como estagiário, e ele falou que ele odiava o trabalho. Primeira semana ele me chamou, falou, garoto, sai daqui, você é um garoto bom, inteligente, você pode conseguir coisa melhor. Essa loja aqui são com fim de carreira, esse gerente é um desgraçado, essa supervisora é uma piranha, todo mundo aqui, ninguém presta, não tem chance de crescer, isso aqui é um fim de carreira. Aí eu falei, caramba, que coisa ruim, é assim mesmo? Ele, não, é uma desgraça. Aí eu falei, poxa, e quanto tempo que você tá aqui? Aí ele, 15 anos. Aí eu falei, ué, mas esse emprego tão ruim, você tá 15 anos, você tá mandando currículo todo dia. Você é muito acomodado, né, cara? Falei, você manda currículo todo dia, você tá buscando outro emprego. Ele, não, o mercado aí tá muito difícil. Eu falei, pô, mas 15 anos. 15 anos deu tempo. Você não conseguiu 15 anos deu tempo de fazer umas entrevistas aí, né? Pô, ainda mais açougueira, que até ruim o pessoal tá contratando. Quer dizer, na verdade, ele já criou o hábito de reclamar de coisas e para justificar uma incompetência, uma falta de acreditar nele mesmo, na carreira dele. É duro admitir que você não cresce por sua culpa, né? Exatamente. Não, assim, aí tem que culpar o puxa-saco, tem que culpar o não sei o que, ficam criando personagens diz que não ele é privilegiado, o outro entrou depois de mim e tá ganhando mais do que... Tá ganhando por quê? Porque tá trabalhando mais do que você, cara. Nem todo mundo, é porque é parente, é porque é peixado, é porque é isso. Tá comendo alguém. Tá comendo alguém. Foi o que comigo. Eu com 3 meses fui efetivado, né? Era estagiário. Aí depois de 6 meses eu fui promovido. Aí chegou um cara pra mim, e aí, cara, quem que você tá comendo? Eu falei, ninguém, até queria, mas não tô. E aí fica esse negócio do puxa-saco, né? Por quê? Quem que eles chamam de puxa-saco? É o produtivo. Aliás... É o cara que pedem faz, o cara que não pede, ele vai lá e se oferece e tem faz. Tem boa vontade, faz hora extra pra ajudar o patrão, porque ele sabe que tá apertado, que ele sabe que tem que fechar, que não sei o que, blá, blá. Então, o cara é gente boa, bom caráter, prestativo, ele é visto como puxa-saco. Você não vê ninguém muito bom chamando ninguém de puxa-saco. Não. Você só vê os bosta falando... Eu amo ouvir isso na entrevista. Quando o cara relaxa e fala, não, porque um bando de puxa-saco, e eu não vou puxar saco de ninguém. Eu falo,
se revelou, que delícia. Reprovado. Tirou a capa. Tirou a capa. Exatamente. A pessoa não Adorei, entende. gente. Como é que vocês fazem pra perguntar isso pra eu aprender pra eu perguntar nas minhas entrevistas também? A gente pergunta de como é que é a relação dos seus colegas. Me conta aí uma situação de conflito que teve. Com os colegas. Um BO que teve. Como é que foi? Como é que você resolveu? Quem Uma é seu situação- pior colega de trabalho? Uma pergunta que a gente faz me conta uma pessoa que você trabalhou que você admirava muito. E por quê? E aí depois a gente pergunta, agora me conta uma pessoa que você não Vocês estão admirava. anotando aí, gente? Vocês estão anotando? Então, uma pessoa que você não admirava, que você, profissionalmente você não gostava dela, né? Que você achava complicado. Aí tem vezes que fala, não tinha um cara que eu não gostava não, que ele era puxa-saco do gerente, ficava ajudando em tudo quanto é setor pra ficar aparecendo, que não sei, na verdade não era pra aparecer. Quer dizer, podia até ser pra aparecer e é ótimo, porque você aparecendo, você tá crescendo, você tá sendo promovido. Então, você já vê que o cara é medíocre, que o cara tem essa cultura do não trabalho, do Já não ouvi de um esforço. funcionário que fala assim, porra, cara, para de fazer tanto, cara. Você tá queimando a gente, cara. A gente tá aqui fazendo, você fica fazendo mais, aí o cara vai achar que todo Expectativa mundo sobe. pode fazer a No meu mesma tempo de coisa. supermercado eu via isso direto. É isso aí. E assim, a gente fala do porcaria. Aí você pega um cara bom. Uma dúvida que eu sempre ouço é qual a melhor forma de você começar a preparar o cara de uma função para outra. Porque assim, às vezes o cara, você até vê uma perspectiva, mas tem aquela coisa do cara não tá nem naquela função e nem nessa. Gera aquele conflito, gera aquele pedido de salário. E aí aquele cara às vezes não performa para ir realmente ocupar aquela função. Como é que vocês aconselham essa... Vocês fazem isso? Vocês fazem essa dinâmica? Quero treinar, por exemplo, um açougueiro. Vou pegar um repositor e vou treinar para açougueiro. Como é que vocês fazem essa transição? Uma coisa que a gente vê é que nesse caso específico aí é um caso bem particular de açougue, porque se eu pagar para o cara que está treinando para ser açougueiro a mesma coisa que eu pago para o repositor, ele não vai querer, porque ser repositor é muito menos trabalhoso, tem muito menos responsabilidade, muito menos pressão, não tem tanto contato com o cliente, então é muito mais tranquilo. Então ele vai preferir não ficar. Então o pessoal fala, aqui eu não consigo botar ninguém para açougue, que eu coloco lá para aprender, o cara pede para sair e voltar para reposição. Porque ele está ganhando a mesma coisa e está tendo muito mais trabalho. E infelizmente a maior parte das pessoas não enxerga a longo prazo. Fala, açougueiro é uma coisa rara, vou ganhar dinheiro, vou aprender uma profissão nova, porque oportunidade boa. Deveria ser assim que o pessoal pensa, mas infelizmente não é assim. É por causa muito dos patrões também que acabam que fazem tudo aquilo, fazem a promoção e não acompanham o salário. A gente sabe também que tem maus empregadores que fazem esse tipo de burrice. Exatamente. Mas, então, o que a gente aconselha é justamente perguntar se ele tem esse desejo, né, de aprender uma nova atividade e dar a oportunidade dele ficar vivendo um pouco da experiência do setor. Então ele vai lá, uma parte do horário dele fica aprendendo, vendo como é que é, né, e vai auxiliando uma coisinha ou outra, vendo se ele realmente tem aptidão, porque não é uma coisa que é tão difícil descobrir. A liderança é um pouco mais desafiador, né, se a pessoa vai dar certo ou não na liderança. Muitas vezes o dono de loja força uma barra com um cara que ele confia, mas visivelmente não tem jeito para liderança. Então, mas ele quer forçar aquela barra porque ele gosta do cara, o cara tá desde o início com ele, o cara é bom caráter. Porque ele não tem outra pessoa pra botar no lugar e ele pega o que não tá roubando ele. O raciocínio deles é esse. Não tá me roubando, vai ser chefe. E o grande problema, quando você coloca o bonzinho, assim, aquele cara é bacaninha pra caramba, honesto, gente boa, mas que não tem... Ele não gosta de conflito, né? Que é o perfil estável, por exemplo, que é o perfil da Malu. Tem cliente, aliás, que me contrata para fazer avaliação do perfil comportamental, para ver se promove ou não para liderança. A gente presta esse serviço também. Nossa, que bacana isso. A gente faz uma entrevista com o funcionário, só que a gente não diz que é uma entrevista, né? A gente está fazendo ali Primeiro ele responde o relatório, né? Tem o resultado do Ele faz perfil. um teste para ver o perfil comportamental. Aquele teste do perfil comportamental. Isso. Aí... E quais são as características? Qual é o perfil? Galera, depois, se vocês não souberem o que é o perfil comportamental, vocês dão um Google lá. Então, é só para dar uma facilitada. Então, qual é o perfil comportamental que é adequado para ser líder? Todos os perfis podem ser líderes, né? Líderes. Sim, mas tem características diferentes. Quando a gente pensa em varejo, né? A gente vai querer aquela pessoa que tem um pouco mais de
expansividade, iniciativa, proatividade, que saiba ser firme, né? Que seja assertiva ali. Porque você vai ter muito conflito, você vai ter que marcar ali em cima do pessoal. Se for aquela pessoa timidazinha que fica mais... Se você evitar conflito... O que ele vai fazer? Ele vai ver a pessoa fazendo errado, ele não vai falar. A equipe vai montar. O cara vai falar, eu não vou fazer isso não. Aí ele vai fazer no lugar do cara. Entendeu? Sim, ele não vai querer muito. bater de frente porque ele não quer conflito. O cara é bacana, ele é bom, ele poderia liderar uma equipe mais madura, num outro contexto. Equipe mais técnica. Em empresa de tecnologia, você tem um líder estável, isso talvez não fosse problema. Sim. Mas no varejo... No varejo é mais difícil. Então a gente procura pessoas que têm ali um dominante, um influente, como variações que deem certo para poder estar na liderança. Uma reflexão importante de liderança é ser o líder que a sua equipe precisa que você seja. Então, vamos supor, você tem um funcionário que o cara é muito proativo, muito produtivo, muito responsável, você sabe que ele falou que vai fazer, faz, que ele se antecipa aos problemas. Esse é um cara que você pode ter uma liderança liberal. Deixa o cara. Você só pede as coisas e ele larga. Deixa o cara fazer. Se você ficar, já fez não sei o quê, mas já me entregou não sei o que lá, se você ficar tendo essa liderança muito autocrática com um cara que é maduro, responsável, ele vai se encher o saco de você e vai querer ir embora. Porque você está sendo um líder desnecessário, você está forçando uma barra que não precisa. O cara é bom, o cara é competente, o cara é produtivo. Só que o cara... Adoro liderar gente assim. Exatamente, a melhor coisa, né? Mas aí o cara que promete não cumpre, que fala que vai fazer não faz, que não sei o que, esse precisa, que é a grande parte no varejo, precisa de uma liderança mais autocrática, mais constante. Você tem meia hora para fazer, me entrega a tua hora, já terminou? Aí você tem que ficar assim, justamente para a pessoa entender que ela precisa te entregar aquele resultado. E aí você tem que cobrar mais. Tem algum desses estudos que vocês fazem que dá para medir aquele limite fino desse líder que ultrapassa essa barreira da firmeza para a grosseria? A gente tem um teste de perfil que a gente desenvolveu para ver o perfil de liderança de cada um, ver o perfil que ela tem mais tendência a executar. E se a gente fizer aplicar esse teste conversando com a pessoa, né, a gente vai apresentando situações, são 21 situações que a gente apresenta e pergunta o que ele faria naquela situação. E através desse diálogo a gente consegue perceber um pouco da tendência da pessoa, do que ela tem mais, né, jeito, né, de ser. Mas a verdade é que o líder também precisa ser liderado. Exatamente. Então, se eu tenho um líder que eu sei que ele ultrapassa limites e tudo mais, eu preciso dar esse feedback para ele. Falar, cara, você não trata nenhum dos meus funcionários desse jeito, sabe? Essa foi a última vez que você falou com alguém da minha equipe assim. Você pode liderar eles, mas em última instância, todo mundo aqui é da minha equipe. Então, eu não admito que ninguém nunca vai te tratar assim. Eu nunca vou te tratar assim. Mas você também não vai tratar ninguém aqui dentro dessa forma. Então, você percebe uma coisa... macio, mas firme. Você percebe que o dono da empresa, ele nunca tem a cultura de punir o líder. Sim. Como ele esquece que o líder... É como se o líder fosse uma supremacia, fosse intocável. Não, ele é o líder, eu não posso punir. Gente, vocês devem punir o líder. Vocês precisam dar enquadramento como qualquer... A função do líder é liderar. Então, do mesmo jeito que você descreve a função de um açougueiro, você descreve a função do líder. Se ele descumpre alguma das atribuições dele, dentre elas, ele falha em liderar, em como corrigir o funcionário, por exemplo, se excede ou se omite também, porque a omissão também vai ser extremamente prejudicial. Que eu acho que o principal problema que a gente vê. Tem que punir. Porque se você não pune, aí falando da parte jurídica, primeiro que você cria a sensação na própria equipe de que o líder é protegidinho. E de que você concorda, você é dono da empresa, concorda com a postura do líder. Exatamente. Esse é o efeito psicológico, esse é o efeito na equipe. Concordam? Não, concordo. Sim. Juridicamente, se você não faz nada com o líder, você endossa a postura dele e numa eventual ação fica provado que a empresa foi omissa e omissão na justiça, gente, tem respaldo
judicial. Tudo isso vai formando, gente, a cultura da empresa de vocês. Cultura naquele negócio bonitinho que você põe na parede, aquela frasezinha legal. Lindas, né? Cultura é o dia a dia e o que você usa como punição e recompensa vai ditar como vai ser o dia a dia da sua empresa, né? Só uma questão em relação ao que você falou de liderança, de punir a liderança. Uma coisa que a gente percebe é que quando eu cheguei ao ponto de precisar punir meu líder, significa que eu já estou falhando antes em liderar meu líder. Então, se eu já vou dando os limites desde o início e não vou admitindo uma série de posturas no diálogo, na conversa, no feedback, dificilmente ele vai chegar ao ponto de eu precisar puni-lo. Porque o líder, teoricamente, ele é alguém que está alinhado comigo. Ele pensa comigo, ele está junto comigo dirigindo a empresa. Mas olha, já senti na carne isso. Do líder conversar comigo... Mudar completamente fora. E quando sai da minha frente, mudava completamente. E a equipe, pior que assim, fazia literalmente alinhada comigo. Quando virava as costas, era outra coisa. E todo mundo achava, acabou de sair da sala dela. Tá fazendo isso, tá alinhada com a... É isso. Imagina. Mas assim, isso foi um caso que provavelmente não é a maioria. Isso pode acontecer, mas assim, não é o ordinário. É só para dar um alerta. Mas de uma forma geral, é desatenção do dono com os líderes. Ele não está reparando, ele não está intencional. Tipo, como meus líderes estão agindo? Como eles estão liderando? Né? Então, como que ele fala com os funcionários? E isso tem que partir assim, você, por favor, quando falar com a galera, quando falar com o pessoal, fala desse jeito. Aqui a gente não levanta a voz para ninguém. Aqui a gente não esculacha ninguém. Aqui a gente conversa de boa. Então, ele precisa trazer essa maturidade para o líder. Mas a verdade é que grande parte dos donos de loja ainda não atingiu essa maturidade na liderança. Verdade. Ele tem ainda essa dificuldade. Ele precisa se desenvolver para ele conseguir desenvolver o líder dele. E nem todo empreendedor necessariamente é um líder maduro, né? Então, ele vai aprendendo com as dores dele, né? Com o sofrimento, ele erra, faz besteira, perde equipe, faz não sei o quê, e ele vai... Toma um processinho na justiça. Sim. Às vezes sim. Né? E, gente, pra gente finalizar, o que é que vocês consideram que seja o pior problema hoje do varejo em relação às pessoas? Ixi, que pergunta difícil. Pergunta profunda. Eu acho que a principal dor é essa questão da liderança. Porque você pode ter gente bem complicada, bem difícil, bem ruim, mas se você liderar bem, você consegue extrair alguma coisa. Mas se você tiver pessoas maravilhosas, mal lideradas, você vai ter muita dificuldade. Então, essa questão de você ter uma liderança que realmente saiba lidar com as pessoas e saber lidar com a pessoa não pronta. Desenvolver, né? É uma ilusão você achar que vai chegar no varejo, que é o lugar onde ninguém quer trabalhar, vão chegar pessoas super maduras, super competentes, engajadíssimas, super educadas, super... Não vai chegar. É aquele negócio que a gente fala, né? A família falhou na educação, a escola falhou, a sociedade falhou. E ela vai aprender na sua empresa. Tem que... Não, e se você não ensinar, você também vai falhar. Você vai falhar. Então, quando o cara falar uma gracinha dentro da empresa, for debochado, fala, pô, cara, senta aqui, vamos bater um papo. Por que você acha que é adequado falar assim comigo? Não entendi por que você falou desse jeito. Eu já te tratei dessa forma? Fala, cara, não é adequado falar assim dentro da empresa. Eu te respeito, você precisa me respeitar também. Fala, sabe? Sem se irritar, né? Exatamente, o negócio que a pessoa já fica, já grita, já manda tomar em tudo quanto é lugar. Mas é isso, o cara olhou pra bunda da cliente, ficou encarando a cliente, falou, pô, cara, vamos conversar. Cara, não é adequado, aqui a gente não trata a mulher assim, aqui a gente não pode agir dessa forma. Então, você tá no barzinho, não sei o que, isso aí é problema seu fora daqui, mas aqui dentro a gente respeita muito os nossos clientes. Imagina se o marido dela tá aqui, olha, não sei o que, vê, fica chateado. Imagina se fosse alguém olhando pra bunda da tua mulher. Então, a gente não vai. Ou seja, eu tô educando o meu funcionário, tô trazendo ele a maturidade, tô explicando o limite, tô dizendo que não dá pra ser. Sabe o que você acabou de traduzir? Hoje nós temos uma lei que traz a previsão de treinamento de prevenção de assédio para os funcionários. Para você ter uma ideia, o que você falou é extremamente coerente com a realidade hoje do nosso país, e especialmente do varejo. Quem mais comete assédio? Liderança.
E você tem um gostinho do poder ali. Você acabou de exemplificar o treinamento no 1 a 1, mas que tem que ser um treinamento que é feito para todo mundo. Porque você tem... Recentemente eu dei uma palestra lá em Santa Catarina, na CATS, e eu falei justamente isso. Você tem pessoas com culturas diferentes, com naturezas diferentes, e você precisa enquadrar aquela pessoa na sua realidade, nos seus parâmetros, nas suas regras. E se ele não vai saber o que é óbvio pra você... Gente, tem gente que cumprimenta o outro com um tapinha na bunda. E pra ele é normal. Então, se pra você isso não pode ser na sua empresa, e pelo amor de Deus, eu espero que na sua empresa isso não possa. Isso não... Porque isso é importunação sexual. Pelo amor de Deus. Você precisa treinar, você precisa educar. E depois que você educa, você precisa... É como filho. Vocês são filhos. Exatamente. Vocês são filhos. Vocês tomaram castigo da mamãe? Tomaram as lapiadas? Com certeza. A gente não dá lapiada. Lapiada não. Mas dá lapiada. Mas tomou castigo. É a mesma coisa. É a advertência, é a suspensão. É isso aí, gente. E as pessoas acham que isso é mimimi. E não é mimimi. Porque isso acaba com o seu time. Você não consegue construir um time coerente, um time de sucesso com um ambiente tóxico. É isso. E isso realmente acaba valendo para tudo, essa questão de conversar e orientar. Mas tem que ter paciência, e nem todo mundo tem. Por isso que um líder no varejo ele precisa ter essa questão da paciência, né? Para esse tipo de comportamento e para coisas do dia a dia. Tipo, o cara, a mulher foi lá e ela faltou e falou assim, não, porque meu filho teve problema na escola, eu precisei ir lá e aí eu não vim trabalhar. Então tem que chegar para essa pessoa e falar, olha, eu entendo a sua dificuldade, realmente é muito complicada a situação e tal, mas a gente conta com você e isso não é um motivo para você faltar ao trabalho. E já foi explicado lá atrás, você tem que ter sido, e aí você desconta. E você... Fala, então, infelizmente a gente vai ter que te descontar, né, esse dia que você faltou, e a gente vai te dar uma advertência por uma falta sem justificativa, mas assim, queria que você soubesse que a gente não se alegra em fazer isso, a gente está fazendo porque a gente quer ver seu mal. Porque as regras são as regras. Exatamente, a gente está só cumprindo a regra e a gente quer que fique claro para você que nesse momento a gente entende que você teve um problema, mas você descumpriu o seu contrato de trabalho e por conta disso a gente está agindo dessa forma. E se isso acontecer de novo, infelizmente a gente vai precisar fazer o mesmo procedimento novamente. Mas a gente espera que você entenda que não dá para ser assim, não sei o que, que vai. A gente vê que tem dono de loja que tem medo de desmotivar a pessoa aplicando a regra. Exatamente. Gente, vocês pegaram a visão aqui de que ele acabou de explicar como é que na prática você pega uma advertência e aplica de forma suave e linda, sem dor, sem precisar... Para você aplicar uma punição, não precisa ser uma guerra, uma briga. Você precisa simplesmente conscientizar de que as regras estão ali e que as consequências vão acontecer. É isso. E ponto. E falar, não é uma alegria nossa, a gente não tá feliz da advertência. Porque tem loja que é assim, né? Não, preparei a advertência pra fulano. Prepara que eu vou esfregar na cara dele essa advertência. Não, a gente lá no escritório, a gente tem um procedimento, obviamente tem procedimento, a gente documenta, a gente produz todas as punições. Nenhum cliente da gente produz punição nenhuma. E aí a gente aplica. E a gente, obviamente, não faz isso instantaneamente porque não é a pastelaria da Jana. E aí fala, mas pode esperar um dia para aplicar? Eu falei, pelo amor de Deus, espere, porque na hora que aconteceu, você tá de sangue quente, não é legal você aplicar na hora, não é bom você aplicar na hora. Então você espera e tem... Ou ter uma pessoa madura na loja para fazer isso, né? Não, mas de qualquer forma você espera, e é o tempo da gente fazer, não tem problema nenhum. Tem que preparar. Só que tem gente que vem exatamente com o espírito que você falou, me dá aí a advertência, me dá que eu vou esfregar na cara desse desgraçado agora. Como é que isso vai? Em que mundo, minha gente, isso vai dar certo? O objetivo como diria recuperar a musiquinha, o cara. vai dar merda, vai dar merda. É porque a pessoa, na verdade, ela não quer ajudar o outro a melhorar, ele quer se vingar e despejar raiva na pessoa. Exatamente. Então eu quero irritar o outro, eu quero ferir o outro, eu não quero ajudar o outro a perceber que ele precisa melhorar. É igual... o pai que bate no filho porque tá com raiva. Exatamente. Pra descontar a frustração dele. Ele perde a mão. Ele deixa de ajudar pra começar a atrapalhar o filho quando ele vai espancar o filho de raiva em vez de... Porque o intuito da punição, gente, não é simplesmente ferrar o funcionário, se vingar do funcionário. O intuito da punição é fazer um freio de arrumação. Falar, ei,
ó, para aí, você tá descumprindo o combinado da gente. Volta pro lugar, volta a cumprir, fica de boa de novo pra gente continuar. É isso. Aí se o cara não continua, falou, ó, já tinha te avisado antes. Você tá fazendo de novo. Então, não é sacanear, é fazer com que o cara volte a cumprir o contrato. É isso. Então, gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Dá pra falar, falta mais assunto, né? Faltava tem muita mais coisa. Faltava mais coisa. Eu queria tanto falar de off, como é? A saída. Entrevista demissional. Tem tantas outras coisas que eu queria falar aqui. A gente no varejo não usa esses nomes a gente não usa inglês. Onboarding. Gente, é porque eu estudo essas coisas, porque eu ajudar na advocacia trabalhista, a gente tem que estudar, né? Então, a gente está acostumado. Mas são coisas importantes. Então, eu quero agradecer imensamente, quero dar os parabéns para vocês, porque o trabalho de vocês é lindo e necessário, porque a galera realmente não sabe, não faz ideia do quão importante é você não deixar gato, cachorro, passarinho, periquito entrar. Porque, gente, porta da igreja aberta, qualquer cachorro entra. Você tem que decidir se sua empresa... É maravilhoso, né? Você tem que decidir se sua empresa vai ser a porta da igreja ou se você realmente vai selecionar quem vai botar o pé na sua mesa de centro. Não é verdade? Gasta muito tempo para escolher tudo, tem que gastar muito tempo escolhendo funcionário. Eu gasto muito tempo para fazer contrato de trabalho para estar fazendo 3, 4 para a mesma função o tempo todo. Exatamente. Ajuda a gente. Tamo aí. Obrigada, gente. E, ó, se você ficou até aqui, você curtiu. Então, você se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito e deixa seu comentário aqui. Fala pra gente qual é, dessas dores todas que a gente abordou, algumas dores aqui. Pra você, qual é a pior dor? E se você não concordar com alguma coisa, vamos fazer treta! Porque o Leandro Rosadas disse que esse nosso podcast seria treta, tá vendo? Nem foi. Não tem treta. Seria treta. Então, se você discorda, gera treta aí, que no próximo podcast que eu fizer com 2 no varejo, a gente resolve a treta. Isso aí, valeu, Muito gente. obrigada. Tchau, tchau. Valeu, galera.